Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio Cron da Consciência Livre. Você está entrando em um programa Despertos, que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Mauro Dom Pedro. E hoje estaremos aqui com Maria Carmen Pereda, ou MC Pereda, como é escrito literalmente. Formada em Química e PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril. Tenho também o segundo livro, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série que está em andamento. Boa noite, Maria. Seja bem-vinda novamente aqui ao nosso programa Despertos. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cris. Sempre muito bom estar com vocês aqui. É um prazer enorme. Nossa, honra é toda nossa, né, Maria? Bem, eu vou começar com uma citação aqui, tá? No papiro de Ani, o chefe dos escribas do faraó Sete I, do Egito Antigo, diz: leia, tu que descobrirás nas eras futuras. Se Deus lhe der o poder de ler, leia, criança do futuro, e aprenda os segredos do que é superior a tudo mais e que está tão longe de ti, ainda que na realidade esteja tão próximo. Os homens não vivem apenas uma vez e depois desaparecem para sempre. Vivem inúmeras vidas em diferentes lugares, mas nem sempre neste mesmo mundo, e em meio a cada vida há um véu de sombras. As portas finalmente se abrirão e veremos todos os lugares que nossos pés percorreram desde os princípios dos tempos. Nossa religião nos ensina que vivemos para a eternidade. No entanto, como a eternidade não tem fim, não pode ter um começo, é um círculo. Consequentemente, se a unidade é verdadeira, isto é, vivemos eternamente, e o contrário também deve ser verdadeiro. Ou seja, sempre existimos aos olhos dos homens. Deus tem muitas faces, e cada um jura que viu a verdade e o Deus único, mesmo que não seja assim. Todas essas faces são apenas faces de Deus. Nosso K, que é o nosso duplo, nos revela tais faces de diferentes modos, das profundezas ilimitadas da fonte de sabedoria que está oculta na essência de cada homem. Perceberemos grãos da verdade que conferem o poder para realizar coisas maravilhosas àqueles dentre nós que têm o conhecimento. Esse texto é maravilhoso e ele bate com toda essa série de programas que a gente vem fazendo aqui, falando sobre vida extraterrestre. Então, esse texto do papiro de Ani, ele é espetacular, certamente. Agora, esse recado é muito importante, eu vou dar um recadinho aqui. Esse programa é uma continuação dos programas anteriores, que é uma série que nós estamos abordando a origem da nossa família galáctica. Então, os programas na sequência foram Humanos Híbridos das Estrelas, O Despertar dos Filhos das Estrelas e o seguinte, anterior a esse, que foi Vida Extraterrestre. Mas esse de hoje, ele pode ser entendido muito bem separadamente, é por isso mesmo que eu vou fazer um breve resumo da parte principal pertencente ao anterior. Mas antes de tudo, é muito importante dar um aviso aos que estiverem escutando. Todos esses programas podem colidir com fortes dogmas religiosos. Se você se enquadra nesse perfil religioso e não estiver pronto para ouvir novas possibilidades de realidades, esse conteúdo poderá ser conflitante para você. O que vamos falar aqui é direcionado para aqueles que entendem e aceitam a possibilidade de vida extraterrestre e aceitam teorias que possam explicar sua origem. Esta é uma delas. Outra visão para esse trabalho é o de ser visto como uma abordagem mítica. Assim, abrir-se para ele pode gerar efeitos espirituais positivos. Não é necessário acreditar na história em si. Você pode vê-la como uma história e não como uma história. Entender cognitivamente o que ela nos traz pode ser um grande ganho, ok? Ok, Maria, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso programa. Maria, fale-nos sobre a fragmentação.
processo pelos quais os fundadores criaram a realidade física? Isso, para responder isso, que eu já expliquei no programa anterior, mas é necessário um resumo, eu vou continuar a usar uma parte do conhecimento encontrado no livro O Prisma de Lira, canalizado, escrito por Lisa Roy e Keith Priest. E nesse livro existe uma versão interessante sobre a nossa origem aqui na Terra, que bate com outras versões também canalizadas, por vezes sendo até bem parecidas, e outras somente assimilar no que se refere às civilizações de seres que surgiram e floresceram na região da constelação de Lira, pelo buraco branco de Lira, e que se espalharam para outros lugares do universo, gerando novas civilizações. Assim, de uma maneira bem resumida, o livro inicia dizendo que a consciência do todo, aquilo que tudo sabe, a consciência integrada, existente em outras camadas do universo, o que pode ser considerado como dimensões superiores, outros mencionam oitavas superiores, queria experienciar a separação da consciência pela fragmentação. Assim, esse todo projetou a luz branca de sua consciência pelo buraco branco de Lira, e ao passar a sua luz branca, fusão das 7 cores ou frequências pelo buraco branco, esse funcionou como um prisma, fracionando a consciência em 7 partes, assim como frequências de cores, 7 novas consciências representando o todo nas partes novas geradas. Essas partes são chamadas no livro de fundadores, os mesmos que a seguir mas ainda se fracionaram e através da infusão dimensional ou queda, densificando-se, criaram as estrelas, planetas e a vida em si como partes separadas desse todo, apenas nessa ilusão. Uma vez fragmentada sua consciência, os fundadores começaram a transformar energia em matéria. Como já bem esclarecido no programa anterior, o padrão da base da consciência que se fragmentou através desse prisma de Lira, ele pode ser considerado uma tríade, quer dizer, uma polaridade, seu oposto e o ponto de integração. Então, nós temos a polaridade, as polaridades, né? Então, a positiva e a negativa e o ponto de integração, uma tríade. O ponto de integração é o objetivo dessa experiência, equilibrando através da integração os extremos. Com isso, criou-se um propósito de raça física, segundo a qual a maioria das consciências humanoides se encarnariam, implantando nas formas que naturalmente se desenvolviam nos planetas, os primatas, a energia de plasma dentro da estrutura de seu DNA, modificando-os. A níveis metatômicos existem códigos de organização que criam um corpo humanoide consistente, baseado no carbono como veículo para a representação física da nossa consciência. Foi assim que a nossa família galáctica surgiu, aquela que nos deu origem com aparência humanoide vinda de Lira. O objetivo desse processo era o de conhecer a separação adormecida e dar a ela a chance de despertar e voltar à consciência da integração, como sendo esta a única realidade. Assim, somente assim o todo, aquele que tudo sabe, pode ser novamente alcançado e reintegrado. Maria, o que você acaba de descrever, né, vai de encontro com a teoria de ressonância universal. Sim, perfeitamente. A teoria de ressonância, essa ou especificamente em inglês, chama-se Modic Resonance. Ela é bem descrita num incrível e maravilhoso trabalho de Rupert Sheldrake, que é um biólogo da Universidade de Cambridge e autor de muitos livros sobre o tema, que indicam a existência de campos magnéticos que organizam todas as formas. Esses campos podem transferir características e aspectos entre espécies iguais ou diferentes que não precisam viver em uma proximidade física, o que leva à teoria da evolução ligada a uma memória herdada do universo como um todo e sua ressonância com o DNA, uma espécie de antena para colocar essas frequências e processá-las como um computador. Ao mesmo tempo, entre tantas coisas que o DNA faz, especialmente quem faz isso é aquele DNA lixo, o junk DNA. Então, o trabalho desse cientista da Universidade de Cambridge, veja bem, é uma teoria um tanto quanto revolucionária da Universidade de Cambridge, merecerá um programa todinho para ele, e a intenção é essa, e simplesmente validará a hipótese apresentada pelo livro Prisma de Lira, quanto ao fracionamento da consciência e a herança da memória e forma física, no nosso caso,
A nossa forma física, que é a raça humanoide, aquela que tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e um tronco, mesmo que varie em aspecto, e bastante, às vezes dramaticamente, que habitam o universo. Então, os fundadores utilizaram esses códigos que dão forma natural para criar versões de si mesmos, tanto no estado físico como no estado não físico, ou seja, mudando densidades. Essa maneira reflete simbolicamente os aspectos do universo polarizado no qual haviam entrado. De novo, podemos dizer que os pais criam aos filhos segundo a sua própria imagem. Os fundadores são os avós energéticos da raça humana. Seu desejo foi de manifestar diferentes aspectos de si mesmo. Isso originou formas básicas de vida que, por sua vez, facilitaram o processo de criar uma nova realidade que acabava de nascer deles mesmos. Eles são, ao mesmo tempo, a origem e o protótipo. Como eles surgiram nessa forma de luz, que foi se densificando da energia, eles tornaram-se conscientes de que toda forma de vida evolucionará num tempo inimaginável, para voltar a converter-se nos fundadores e, posteriormente, na fonte, aquele que tudo sabe, ou o todo. Assim, a primeira ação, ela consistia em elaborar os planos que eram necessários para espalhar a vida por todo o sistema de Lyra, e depois para todo o universo. Sabiam que, ao longo do tempo, as formas de vida gravitariam de maneira natural, expandindo-se, convertendo-se em civilizações planetárias devido à lei de atração gerada pela ressonância. É interessante como o livro desse magnífico cientista bate com o conceito do prisma de Lyra. Maria, o início da integração das formas humanoides foram feitos no chamado planeta Apex. Essa história está diretamente conectada com a Terra? Toda essa história está. Desde o princípio, esse drama de Apex está no subconsciente da nossa raça humana. Então, conforme passava o tempo, crescia o desentendimento entre Lyra e Vega. Então, em Lyra, nós tínhamos uma geração de seres mais positivos e Vega, seres totalmente polarizados, negativos. Pois Lyra representava essa orientação mais positiva e Vega, então, a negatividade. Aqui nasceu o conflito dessa polaridade. Lyra pode ser considerada como o polo positivo, a máter geradora, pois foi dela que nasceram as civilizações, outras civilizações. E processo que deve ser chamado de expansão também sai dessa máter geradora. Importante é frisar que nenhum grupo estava no certo ou errado. Todos representavam as mesmas ideias, só que as viam de modos diferentes, polaridades diferentes. Simplesmente eles não foram capazes de equilibrar suas energias. A polaridade seguia crescendo exponencialmente, ao mesmo tempo em que se rivalizavam com suas civilizações e com eles mesmos. Assim, uma terceira civilização começou a surgir das raças de Lyra, do que era necessário buscar a integração. Como o planeta em que essa civilização se formou era o ápice de um simbólico triângulo de integração, representando ambas polaridades, a negativa e a positiva, em um lugar só. Esse planeta ele pode ser chamado, então, de Apex. Mais tarde, tudo isso virá a se converter numa peça muito mais complexa, dentro de um quebra-cabeça galáctico que a gente vai abordar aos poucos, né? Então, o planeta Apex, ele começou sua civilização atraindo características das polaridades, tanto de Lyra como de Vega. Geneticamente, era uma mistura. Em suas raízes, a diversidade foi ainda maior que na nossa Terra atual, ou seja, fisiologicamente, olhando para os humanoides ali presentes, eles se achavam ainda mais diferentes do que o que nós temos hoje aqui na Terra. Havia pessoas de peles escuras e outras de pele clara, pacifistas e conquistadores, artistas, músicos e soldados. Mesmo em comparação com a nossa raça terrestre, eles não coexistiam pacificamente para nada. No seio dessa cultura, então, começou a se dar separações até que o planeta inteiro estava envolto no atrito das polaridades. Não se via solução alguma. O futuro desse planeta Apex parecia não oferecer nenhuma possibilidade de esperança, e imprevisivelmente até eles permitiram que a poluição e as armas quase destruíssem o seu mundo. Agora a questão é assim, será que vocês, caros ouvintes, estão notando alguma semelhança
um padrão que está sendo repetido agora mesmo. Espero que, segundo diz o livro, lá tenha sido mais dramático, porque para nós aqui da Terra parece bastante dramática a nossa situação também, né? Então, uma observação importante nesse ponto é assim, quando se forçam as polaridades opostas, essas não se integram, apenas causam uma fusão. Não se pode apagar fogo com fogo, né? Então, essa fusão se manifestou em Apex na forma de uma guerra nuclear. Um pequeno grupo de habitantes acabou se salvando e se protegeu sob a terra, né, debaixo da terra, literalmente, mas os demais morreram devido à sua própria incapacidade de integração. Os sobreviventes, eles se sentiram em condições de continuar em existência. Como resultado das explosões nucleares, o planeta foi lançado em outra dimensão. Apex desapareceu, mas continuava existindo em uma outra realidade. Recuperado o lado emocional pela tragédia, a sua incrível transformação foi fundamental para a família galáctica, da forma como veremos mais adiante, nesse programa e em outros. Maria, o que acontecia entre Lyra e Vega nesse período e após notarem o desastre ocorrido no planeta Apex? O que rolava, Maria? Pois é, a verdadeira Star Wars, Guerra nas Estrelas. Lyra e Vega seguiam em conflito. Eram guerras atrás de guerras e realmente o conflito não parava. Então, grupos de liranos, ou lirianos, como eu queira chamar, desejaram retirar-se das divergências com Vega, de modo a buscarem outras áreas para colonizá-los. Então, eles quiseram se afastar e foram para outras áreas do universo. Também grupos de habitantes de Vega escaparam dos seus conflitos, né? Eles também já não aguentavam mais, e fundaram umas quantas civilizações, incluídas a civilização de Altair e a civilização do Centauro. Desse modo, desapareceram as linhas claras e uma determinada filosofia e de uma história genética. Então, a humanidade foi rapidamente espalhada, levando consigo as sementes de experiência e polaridade. A meta sempre esteve presente, enterrada profundamente nas almas de cada ser, e essa meta os empurrava suavemente para frente. A meta era e continua sendo a integração das polaridades de todas as diferenças. Maria, estas primeiras lições foram impressas na memória etérea da humanidade. Será que isso irá nos servir de lembrete do que já ocorreu e poderá vir a ocorrer novamente se a humanidade não alcançar a integração? Sim, certamente, né? E vale lembrar que a humanidade jamais está só em sua luta. Os fundadores ainda estão esperando silenciosamente. Eles não só existem lá fora, mas também existem dentro da alma da humanidade como um arquétipo mais básico. O ciclo de vida e existência, ele é meramente um círculo. O princípio e o fim são os mesmos. Quando a humanidade sente o chamado da evolução, o que sentem é o sussurro dos fundadores através da expansão do tempo e da dimensão. Eles são uma parte da humanidade falando para si mesma. Talvez tenha chegado o momento de escutarmos. E radiante como o astro que aparece à hora da colheita, brilhando em meio ao cúmulo de estrelas, no mais escuro da noite, há estrelas que os homens chamam o cão de Órion, a mais luminosa, mais interpretada como um sinal malévolo, trazendo muita febre para os homens infelizes. A Ilíada de Homero. Maria, fale-nos sobre as civilizações de Sírios ou o fator Sírios e sua influência sobre a Terra, por favor. Era essa que vocês estavam citando na Ilíada agora mesmo, né? Sírios representa um símbolo muito importante para toda a família galáctica, o símbolo da Tríade. Embora ainda não tenha sido confirmado cientificamente pela maioria dos astrônomos, Sírios é um grupo ternário de estrelas. Oficialmente ele é binário, Sírios Alfa e Beta, tá? Esse grupo representa simbolicamente o padrão, duas polaridades na base do triângulo, unindo ou integrando essas polaridades no ápice. Desse modo, se reflete o fundamento básico do desejo da família galáctica, fundir-se novamente graças à união das polaridades. Os que encarnaram em Sírios se converteram nos primeiros engenheiros genéticos e engenheiros etéricos que seguiram os passos dos fundadores.
Então, antecipando o que iria acontecer, esses sirianos ou sírios, eles eram não físicos, eles começaram a criar, mediante a transmutação de energia em matéria, um mundo de terceira densidade, que eventualmente seria capaz de abrigar a vida física. Também criaram outros domínios com uma vibração enfocada para consciências que iriam escolher existir ali em estados não físicos. E somente devido a isso, graças às suas habilidades de criar feudos adequados para todas as manifestações de consciência, passaram a ser conhecidos como os anciões de Sírios. Qualquer semelhança com relação aos anciões de dia não é por acaso que isso está na Bíblia. Tá? Durante os conflitos entre os lirianos, habitantes de Vega, representantes de ambas polaridades moraram nos campos de Sírios com o desejo de conseguir ali a integração. Devido a isso, ocorreu que os habitantes de Vega começaram seus planos para colonizar um planeta que orbita um dos sóis de Sírios. Se fosse manter sua orientação filosófica de dominação, a polaridade natural inerente a essa filosofia só poderia perpetuar-se numa existência de terceira densidade, ou seja, bem física, onde ligada ao ego, né? Então, estariam estreitamente ligados ao físico, criando um véu de ilusão e de esquecimento, mais denso ainda do que o que existe atualmente na Terra. Quanto mais denso, maior o esquecimento, maior a dificuldade de saber de que somos ligados a Deus. Então, eles estavam tão seguros de suas próprias habilidades e tão pouco conscientes da atração de separação existente na terceira densidade, que começaram a acelerar apressadamente o processo evolutivo das espécies parecidas aos primatas que se desenvolviam no mundo que eles haviam escolhido. No momento em que o DNA da espécie indígena se tornou compatível com os seus planos, eles começaram a encarnar-se. Quase imediatamente, esses novos sirianos perderam sua memória com respeito à conexão com Vega. O véu era demasiadamente denso. Quando as ânsias se traduziram em realidade física, criaram uma cultura impulsionada pelo desejo de dominação sobre os outros e sobre o todo que encontravam no universo que os rodeava. Quando o planeta negativo Sírio estava em pleno desenvolvimento, um grupo de Lira resolveu aventurar-se ao sistema deles. Esses escolheram ficar nos ambientes não físicos, não densos, para poder lembrar de sua origem e de seu propósito. Então, sua orientação estava polarizada para o serviço aos demais. Estavam interessados na cura física das pessoas com dor. A combinação de sírios negativos, que negaram o seu eu espiritual, e os sírios positivos, não físicos, que vieram de Lira, criou uma dinâmica de tensão que ecoou por todo o universo, por todo o sistema sírio, até muito além. Assim começou a saga, bem representada nos filmes de George Lucas em Guerra nas Estrelas. É verdade, hein, Marília? Que interessante, viu? E é por isso que quando surge um grande avatar para a humanidade, os mais negativos e cegos reagem violentamente, nitidamente declarando um inimigo, por mais amoroso que seja? Exato. Isso se repete na história da Terra, diretamente encontrado nos mitos e histórias religiosas, na ciência. Basta ver que quando grandes invenções em prol da humanidade são feitas, não apenas os donos do dinheiro e, portanto, os donos do mundo, que nós vamos ver direitinho quem são esses donos do mundo nos próximos programas, eles reagem negativamente, mas até seus próprios colegas de profissão fazem de tudo para acabar com eles, sentindo-se ameaçados, né? Um exemplo disso é a batalha malévola de Thomas Edison com o seu banqueiro financiador, o J.P. Morgan, que travou contra o grande Nikola Tesla, entre tantos outros exemplos que nós poderíamos dar. Assim, no planeta negativo de Sírios, os seres positivos que vieram de Lira e ali no invisível se instalaram, começaram a bombardear os negativos, a nível inconsciente e subconsciente com energia amorosa e curadora, mais ou menos falando no ouvido, seja bonzinho, né? Quanto mais resistiam os negativos, mais energia positiva e curadora enviavam os positivos, até gerar um mal-estar psicológico. Vale aqui uma ressalva de que na Terra temos as duas influências do invisível. Aqui na Terra temos o bombardeamento de energia positiva de Sírios e o bombardeamento de energia negativa,
E cada qual aqui encarnado recebe esse bombardeamento, atuando como uma antena física biológica, mais para o positivo ou mais para o negativo. Ele ficará captando as frequências que mais entrem em ressonância com ele. Portanto, é questão de mudar essas frequências através da elevação e da positividade que não se entra em ressonância com a negatividade. Então, se a gente ressonar com o positivo, elevar o nosso pensamento, esse sopro da negatividade de Sírius, e posteriormente nós vamos avaliar aqui a questão de Órion, não vai nos pegar. Né? Então, dessa forma, finalmente os anciãos de Sírius, esses que são positivos, eles intervieram, decidindo se trasladar o conflito que estava ocorrendo ali em Sírius, entre Sírius positivo e Sírius negativo, para um outro lugar. Dessa vez, iriam tentar conseguir a integração sob uma perspectiva um pouco menos polarizada. Os anciãos buscaram um lugar para esse conflito e não demoraram muito para encontrar o local perfeito. Ô Maria, nossa, fala logo, qual foi esse local? Até eu fiquei um pouco ansioso para saber. Eles descobriram as propriedades eletromagnéticas do campo ambiental chamado Órion. Foi assim que começou o mito de como Sírius, ou o Sírio, que é o aço da constelação do Cão Maior, passou a mostrar o caminho ao caçador de Órion. Então, miticamente, a constelação de Órion, ela tem um formato de caçador, com um braço erguido e o outro segurando a cabeça de um leão. Constelação na qual o cinto do caçador, ou ainda chamado cinturão de Órion, que é o cinto do caçador, estão as famosas estrelas Três Marias, as que foram imitadas em seu formato de alinhamento pelas pirâmides da planície de Gizé, no Egito, e as de Teotihuacan, no México Central. Maria, você vai nos falar se isso foi uma coincidência ou proposital, feito pelos da Terra ou pelos que vieram de lá? Calma, que esse negócio é bem complexo, né? Tem muito chão pela frente e o entendimento bem dado sobre isso só virá de fato através desse caminho informativo, meio mítico, da forma como eu estou contando, onde os nossos ouvintes nos acompanham nas descobertas feitas por eles mesmos. Cada qual que nos escuta hoje estará ativando suas memórias galácticas e assim, se entrar na perfeita ressonância, irá descobrir as partes que lhe são reveladas em seus próprios mistérios de alma. Cada um vai entender de uma forma, cada um vai compreender a parte que lhe cabe. Quando se revelam as coisas, se entrega tudo de uma vez só e de uma forma resumida, sem um caminho de descoberta, os resultados inconscientes são muito menores. Então, o caminho do buscador e do mago é um caminho de entrega, paciência, constância e determinação. Ah, então tá, Maria. Então continue aí, por favor. O interessante aqui dizer é que, nesse denso padrão de negatividade, o distanciamento do espírito ele é tão grande que, ao morrer, a reencarnação ela é imediata, sem praticamente passar pelo espírito, estado onde se pode entender melhor os processos vividos. Assim, ao deixar um corpo, esses seres negativos dos sírios, eles tomavam outro no mesmo instante. Por isso, devido a isso, a sociedade negativa de Sírios nem se deu conta da existência de um conflito e muito menos da aproximação do sistema de Órion. Sua sociedade seguia envolta nas brumas do esquecimento. Aqueles que desejavam uma integração dos opostos, negativo e positivo, iam agora de Lyra Vega a Órion, em lugar de Sírios. Algumas vezes, pouco frequentes, uma alma do mundo negativo de Sírios despertava e avançava para a arena de Órion. Assim nasceu a história galáctica. E Maria, onde que entra Arcturus nisso? Ah, sim, Arcturus é belíssimo. Por causa do desejo dos sirianos positivos de facilitar a cura física, que era seu desejo de servir ao físico ao invés de escolher a reencarnação, eles se aliaram com energias de Arcturus. Arcturus é a estrela alfa da constelação do Boiadeiro. É a quarta estrela mais brilhante, vista, porém, no hemisfério norte da Terra. Arcturus está encaminhado para a ideia de cura emocional. Juntos, formam uma matriz Sirius Arcturus.
Essa matriz ela vem encontrando seu caminho para quase todos os planetas físicos dentro da família galáctica na forma de energia holística que representa a cura do corpo, da mente e do espírito. Em verdade, eles são assim porque foram os primeiros a se integrar e atingir um estado mais alto de energia consciente, né? Então, o planeta Terra, ele tem conhecido essa matriz Sirius Arcturus de muitas maneiras. É uma energia arquetípica que uma pessoa ou uma sociedade, ela pode utilizar para muitos propósitos. Essa energia arquetípica, ela é maleável e pode ser plasmada para qualquer finalidade. Seja qual for a forma, sempre estará a serviço do físico. Essa matriz Sirius Arcturus, ela lembra os fragmentos de sua conexão com o todo e suas habilidades naturais de autocura. Maria, estamos chegando no final do nosso programa e pedimos que deixe suas considerações finais e seus contatos para que nossos ouvintes possam encontrá-la e conhecer melhor e comprar seus 2 livros. Ok, o programa de hoje ele visava ampliar o conhecimento básico de algumas civilizações que nos deram origem à nossa família galáctica de aparência humanoide e os conflitos que a fragmentação e a polaridade geraram e continuaram a gerar. Mas o principal de toda essa história é entender o propósito, a integração de tudo isso em um só corpo mental, o todo em plena harmonia. No nosso próximo programa, nós vamos estar ampliando esses temas e civilizações, já iniciando a história da Terra, a influência desses seres em civilizações antigas e avançadas, como, por exemplo, egípcios, Suméria e dos Maia, entre outros que vamos falar. Para os curiosos, falarei sobre a caveira de cristal, são as 13 caveiras de cristal, tema apresentado em um dos filmes da série de cinema do Indiana Jones. Você quer conhecer o motivo de tantos povos na Terra representarem o dragão como padrão mítico? Falaremos de temas surpreendentes, então fique ligado no nosso próximo programa. Então, um abraço a todos e segue os meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo poderá falar sobre a página do Facebook, que é O Sol Negro, tudo junto, _livro. Poderá conhecer alguns vídeos, até, vídeos ligados aos livros, na página do YouTube, no canal do YouTube, tudo junto, O Sol Negro 11, ou a página da internet, www.solnegro.com.br. Obrigada, Cris, obrigada, Mauro, foi um prazer. Gratidão, Maria, honra é enorme estar contigo sempre, viu? E bom, pessoal, o mundo aqui, né, é dos despertos. E olha, Maria Pereda está logo aqui lançando também o 3º livro. Gratidão, Maria, gratidão, Mauro Dom Pedro. Gratidão, Maria, gratidão, Cris. Um beijo. Pessoal, então, até o próximo Despertos, Mauro. Tchau, tchau, até o próximo programa Despertos. Acabamos de apresentar Programa Despertos.